Ele ensina e se propõe a mexer coletivamente para levar essa equipe até o terço final. E quando você não tem jogadores capazes de fazer o gol, capazes de balançar a rede, capazes de fazer aquilo que eles estão ali para fazer, o resultado vai ser esse. Então não adianta você dominar, não adianta você ser uma equipe mais qualificada, você contar com a força de sua torcida, lotando o São Januário mais uma vez, não adianta. Enquanto o Vasco não souber colocar a bola na casinha, nada vai acontecer. E quando digo isso, só é possível se você tiver jogadores que sabem fazer isso também. É até o título da minha live. Não adianta só o time não saber fazer gol. É porque essa equipe não tem jogadores que sabem de fato fazer gol. É claro que a gente tem atacantes como o David, como o Spinelli, como o próprio Brenner que se machucou, que vez ou outra, raramente, vão lá e balançam a rede. Mas o fato é que o Vasco perdeu no início dessa temporada mais de 40 gols, com as saídas de Verratti e também Rayan, e a diretoria resolveu dar tempo em quem ela apostou, no Brenner, no Spinelli e no David de novo, e o tempo mostrou que nada mudou. O tempo mostrou que o Vasco, desde o início dessa janela de transferências, já tinha que estar focado na contratação de um atacante que saiba fazer gols, que seja camisa 9, que seja um grande finalizador. Porque isso o Vasco não tem. Consigo entender a paciência com o Brenner, consigo entender a aposta ainda no Spinelli para ser um reserva, como veio para ser, mas não consigo entender a falta de senso de urgência na identificação de um problema há muito tempo. A negligência que essa diretoria teve na posição do setor de ataque é o que tem feito o Vasco, infelizmente, em muitas partidas, jogar bem, como foi contra o Bahia, e não conseguir vencer. Como aconteceu contra o Olímpia, dentro de São Januário. Mais uma vez, 0-0. Não é coincidência que uma equipe que melhorou coletivamente, que evoluiu coletivamente, que cada vez mais tem tido confiança para poder jogar, que tem tido ideias, tanto com a bola quanto sem a bola, uma maneira organizada e com o repertório, tenha empatado 2 jogos seguidos por 0-0. E pasmem, sabe o que é mais engraçado? Nos 2 jogos, o Vasco jogou melhor. Nos 2 jogos, o Vasco mereceu vencer a partida. Qual é a análise, Pedrosa, que se faz então? A análise é técnica. E não do técnico à beira do campo. É técnica de um time que não consegue aproveitar as suas oportunidades. Quer um sinal mais claro do que isso? David, o atacante que em agosto de 2026 ainda tem sido utilizado como titular do Vasco, nos últimos 2 anos fez 62 partidas. 62 partidas. Vai ver a quantidade de gols que ele tem. Não passa de 5. E aí a gente mais uma vez vai esbarrar naquilo que é a falta de senso de urgência, que é o departamento de futebol. E pode custar muito caro. Pode custar muito caro, que não é algo só que vai ferir o Vasco, lesar o Vasco para a Copa Sul-Americana. E o jogo que era para ter terminado 3-0 para o Vasco, sem nenhuma dificuldade. O Olímpia não finalizou praticamente a gol. O Olímpia não chegou. O Olímpia não foi perigoso. O Olímpia não quis jogar. O Olímpia só quis se defender. E até para se defender, o Olímpia é frágil. Frágil. Uma equipe de uma tradição enorme, uma equipe que tem uma história muito bonita, mas dentro de campo é impressionante como o Olímpia é um adversário frágil. E essa é a única coisa que o Vasco pode se apegar para tentar essa classificação lá no Paraguai. Porque eles vão apostar muito na bola aérea, eles vão apostar muito na força de sua torcida, na garra, na tradição, mas bola jogada, mesmo o Vasco com um time misto, da forma organizada como o Pedro Emanuel tem implantado nesse time, o Vasco foi bem melhor, muito superior. Então, cara, o que mais me preocupa, vou ser muito honesto com vocês, não é nem a Copa Sul-Americana em si. Porque eu acho que... E aí fica também o recado, né? Como faz falta o Andrés Gomes, né? Mesmo com as dificuldades que ele tem, mesmo com as tomadas de decisão erradas, né? Como faz falta o Andrés Gomes, que mesmo com os problemas dele, leva o time à frente, cria oportunidades, cria chances claras o tempo inteiro, por mais que seus companheiros não consigam o ajudar.
E aí, do jeito dele, ele consegue fazer seus gols com a direita, com a esquerda, na ponta direita, na ponta esquerda. Faz muita falta, né? Faz muita falta. Aí olho para o que a gente viu hoje em campo, um time misto, por necessidade, por também pensar para o jogo contra o Santos. Estou preocupado, cara. Eu estou muito preocupado com o Campeonato Brasileiro. Porque enquanto a diretoria não entregar reforço que faça gol, o Vasco não vai sair dessa situação. Os jogos do Campeonato Brasileiro, eles são mais disputados ainda. Eles são mais imprevisíveis ainda. Então, se o Vasco não tiver a capacidade de aproveitar suas oportunidades, pode ter certeza, amigo. Vai jogar bem e não vai trazer resultado. Não vai trazer resultado. E o Vasco hoje não pode se dar o direito de não trazer resultado no Campeonato Brasileiro. A Copa Sul-Americana irrita, frustra? É claro. É claro que frustra. É claro que o torcedor otimista, um torcedor esperançoso, ele vai olhar para a Copa Sul-Americana como uma possibilidade de título. É uma Copa. O Vasco parece ser um pouco melhor nas Copas. Agora, o Campeonato Brasileiro é o que me preocupa. E quando a gente olha para o setor de contratação, é inegável que a diretoria conseguiu entregar um jogador de calibre como o Santiago Sousa. Parabéns à diretoria por isso. É inegável que o Colídio, na minha opinião, vai ser um jogador importante. Mas ele não é o 9 fazedor de gol. Ele sabe fazer gol? Ele sabe fazer gol. Ele ataca a profundidade? Ele tem a característica de um cara que eu acho que vai ajudar? Acho que vai ajudar, não tenho dúvida. Até pela maneira como é organizada a equipe do Pedro Emanuel. Acho que é um bom jogador. Mas ele não é o cara que vai decidir jogos o tempo inteiro. Ele não é o cara que vai colocar o jogo debaixo do braço e resolver. Ele não é esse jogador. E se está se cogitando que o Vasco tem 10, 12, 14 milhões para poder gastar de dólares, de euros, amigo, a negociação com o Diego Carlos acho muito positiva por ser um bom jogador, mas financeiramente o Vasco tem que direcionar todo o seu dinheiro para o setor de ataque. Qualquer poder de compra, qualquer poder de negociação é setor de ataque. Porque lá atrás, por mais que você tenha limitações, até mesmo hoje, por exemplo, o Saldívia jogou, que é um cara limitado, mas para mim fez uma partida dentro do esperado, que não é muito, mas para mim foi ok. Vamos colocar assim o Saldívia. Lá atrás, cara, você tem condições de organizar, porque o sem bola do técnico é bom. O sem bola é bem treinado. Mas com bola, o técnico não entra em campo. Já reforçou que seja o Santiago Sousa, o Diego Carlos, se vier. Mas se não vier, você tem o Santiago Sousa que pode jogar também como zagueiro. Focar no ataque. O Vasco hoje é uma equipe bem treinada e que não sabe fazer gol. Não sabe fazer gol. O melhor dos mundos seria um camisa 9, bom, de calibre, para depositar mesmo a carga, a grana, e mais um ponta. Óbvio que esse seria o melhor dos mundos. Mas se não der para trouxer outro ponta, amigo, foca no camisa 9. Foca no atacante. E não dá nem para dizer que é porque aconteceu isso, porque a gente está falando isso já tem mais de um mês. Foca no cara que sabe fazer gol. Que você pega ali o scout dele e o malandro tem em 50 partidas 20 gols, em 60 partidas 30 participações. O cara que vem para entregar número, que vai vestir a camisa e vai jogar. Pode ser um achado, como foi Verratti, como foi Germancano? Pode ser. Mas hoje, se você tem condições financeiras, a chance de você errar é menor ainda. É menor ainda. Então, fica muito claro que hoje o Vasco não ganhou o jogo. Contra o Bahia, o Vasco não ganhou o jogo, que poderia ter tirado o time da zona de rebaixamento por negligência do departamento de futebol no setor ofensivo, por apostar em David em agosto de 2026. Porque não é o Pedro Emanuel que está apostando no David. É o que deram para ele. E ele tem que usar. De jogador que custa 700 mil mensais para o Vasco. Ele tem que usar. A culpa é do David? Não é do David. O David não tem culpa. Não tem outro jogador. Aí, o Brenner voltou agora. O Brenner foi importante contra o Fluminense. Mas assim, nada garante. E aí, infelizmente, o Brenner ainda teve a lesão.
nada garante que o Brenner ia conseguir engrenar uma sequência de entregar gol. Se esperava isso? Se esperava, é claro. Mas ele não é esse cara também, que vai feder a gol, que vai resolver o jogo o tempo inteiro. Ele não é esse jogador também.